Alô, 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 muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal do Valor Invest, saldo do dia e da semana começando. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira e trago a seguinte informação: enquanto a Covid-19 ao longo da semana continuou renovando recordes, ainda em busca do sonhado platô, um ponto ali onde ela encontra alguma estabilidade em suas curvas de contágio e mortes até cair, as bolsas que vinham subindo parece que encontraram esse tal desse platô. Aqui no Brasil, o Ibovespa encerrou nessa sexta-feira com uma queda forte de 2,24% na semana, uma queda acumulada um pouco maior de 2,8%, com a pandemia batendo a porta dos países, da economia mundial e, sobretudo, dos Estados Unidos. A semana começou marcada por, pelos números da pandemia no mundo inteiro, batendo recorde de novos contágios no mundo em 24 horas no fim de semana. Hoje, as bolsas caem novamente, como caíram no começo da semana, com os Estados Unidos registrando nas últimas 24 horas o seu recorde, o seu pico diário de novos casos, um pico que parecia ter ficado para trás. Os Estados Unidos começaram desde abril, quando foi registrado esse então recorde, começaram como várias economias, como até aqui o Brasil, que nem chegou nem platô e nada, já abriu a economia. Enfim, como a boa parte das economias que receberam primeiro a pandemia, os Estados Unidos já começou ali em abril a relaxar medidas, vem demonstrando uma reação em sua economia, assim como a Europa, assim como a China. Porém, com esse relaxamento de medidas, a curva da Covid-19 segue em ascendente. Na semana, o FMI alertou que a realidade pode acabar impondo aí algumas restrições para essas altas tão fortes da Bolsa, sustentadas por estímulos de bancos centrais que vêm baixando juros e jogando, sobretudo nos grandes mercados, esse dinheiro escorre, injetando os grandes bancos centrais dólares nas economias, euros nas grandes economias. Banco Central dos Estados Unidos, Banco Central da zona do euro. Nessa semana, no entanto, parece, aqui no fim do mês, que encontrou-se, enfim, um platô nas bolsas, que ficam oscilando ali já há alguns dias dentro de uma determinada faixa. Vale lembrar um pouco da rota do Ibovespa aqui no Brasil, parecida com a rota dos índices lá fora, o Ibovespa com uma correlação rumando à perfeição com os índices, sobretudo de Nova York. O Ibovespa ali rompeu a barreira dos 90 mil pontos no comecinho de junho, chegou a ameaçar chegar nos 100 mil e desde então ficou oscilando nesse platô, nessa banda, sem encontrar gatilhos reais, fora estímulos, fora promessas de grande retomada da economia para subir. A verdade é que essa alta, grande alta da Bolsa tem muito peso de grandes descontos que apareceram do nada com o tombo dado em março e, claro, também com a corrida do investidor no Brasil, sobretudo, onde esses dólares não escorrem tanto, muito pelo contrário, estão pulando fora, com o investidor local correndo de juros baixos e correndo para a Bolsa, para os riscos das bolsas no meio desse saldão, em busca de oportunidades, sonhando ainda, apesar dos riscos, com um ganho maior, que os juros reais negativos e cada vez mais presentes no rendimento da renda fixa aqui no Brasil. Porém, como o FMI vinha falando, alertou na semana, Covid-19, realidade, vem batendo a porta. Os Estados Unidos hoje, ontem, Larry Kudlow, principal assessor econômico dos Estados Unidos, já vinha falando, descartou e trouxe alguma alta para as bolsas no fim do dia, falando que os Estados Unidos descarta sim uma quarentena total, mas falando de impor novamente quarentena em alguns estados americanos. Hoje, o Texas começou a impor restrições. O vice-presidente americano novamente veio a público para descartar uma quarentena total. Falou que a Casa Branca está comprometida com manter a recuperação da economia em paralelo com o acompanhamento dos casos, que, de acordo com ele, de fato vem aumentando e preocupam em 16 dos 50 estados americanos. Enfim, este é o enrosco com o qual a semana termina. Nesse enrosco, o dólar, eu não preciso nem te falar. Se no começo de junho, quando parecia aí que o rally das bolsas
prenunciava uma grande retomada das economias, com uma vacina que seria descoberta que ainda não foi, aí também trazendo estímulos, enfim, o dólar que chegou a beliscar ali a faixa dos R$ 4 no começo do mês, já está para lá dos R$ 5,46, com fechamento de hoje numa alta de 2,34% na semana, acumulando um ganho um pouquinho maior de 2,70%. Sobre esses enroscos todos, te convido na segunda-feira a bater um papo comigo e com alguns convidados no Abrindo os Trabalhos da semana que vem. Estou deixando o link aqui embaixo, mas vai estar comigo o Oliver da Geo Capital, vai estar comigo o Álvaro da Velha Investimentos, para saber, você investidor aqui no Brasil, olhando esse enrosco todo e vendo a situação aqui no Brasil ainda pior, o Brasil nesse recorde, por exemplo, da pandemia no começo da semana, foi o país que mais contribuiu com o recorde mundial batido no fim de semana passado, e preocupa, e a gente ainda não tem Ministério da Saúde, e a economia vai de mal a pior, e as crises vão em sequência, e a realidade, uma hora ou outra, vai se impor, enquanto os índices lá fora podem continuar subindo. Aqui a promessa é de vida dura para a economia brasileira. Se você quiser saber como investir, então lá fora, você aí, pessoa física, de forma acessível, entendendo o que é oportunidade e o que é furada, vem bater um papo comigo na segunda-feira, no canal do YouTube do Valor Invest e também no nosso site. Te espero lá. Um bom fim de semana para você, que a próxima semana traga boas novidades, enfim, e que possam os índices de bolsa começar a se conectar mais com uma realidade que melhore, assim como o preço das ações veio aumentando até encontrar esse platô nessa semana. Um grande abraço para você. Força aí na quarentena, hein? Continua em casa aí, aproveita se você é aqui do sudeste do Brasil, que tá friozinho. Vamos lá, quem sabe, quanto mais gente respeitar as medidas de isolamento, quem sabe a gente se veja livre dessa pandemia e não antes ainda de depender de uma vacina ou de um remédio. Aquele abraço, bom fim de semana, até segunda-feira, um saldo do dia, no fim do dia. Tchau!